Aleixo, pastor Raissan, estou muito feliz de estar com vocês nessa noite aqui, falando para toda a nossa liderança, tanto do MIPS, Escola Bíblica Novo Tempo, e também do Departamento de Evangelismo. Bem, amigos, o pastor Eli, como presidente, ele mostrou um pouquinho da introdução, do resumo do que nós queremos para a nossa igreja nesse ano de 2026. Por isso nós estamos agora participando desse treinamento online que vai ficar gravado. Lembra, daqui em diante, o que nós vamos fazer aqui é um treinamento. E hoje eu gostaria de falar para você um pouquinho mais sobre o MIPS, que eu represento aqui no Acre, e o pastor Aleixo representa aí para o norte de Rondônia. O MIPS, ele representa duas áreas da igreja, né? MIP tem a ver com Ministério Pessoal e o ES tem a ver com Escola Sabatina. Então você que é diretora do Ministério Pessoal, você que é diretor ou diretora da Escola Sabatina, você tem que prestar muita atenção nesse treinamento que nós vamos fazer aqui agora. Eu só queria deixar claro para você que logo no início eu fiz questão de deixar as ênfases de cada uma dessas áreas. Então, pastor, eu sou o diretor do Ministério Pessoal aqui na minha igreja. Quais são as ênfases para 2026? Eu sei que o pastor Eli já falou, mas a gente vai reforçar um pouquinho mais, tá? Então, Ministério Pessoal, nesse ano vocês vão focar em pequenos grupos. Pequeno grupo é a palavra da vez. Toda associação vai estar dividida, funcionando em pequenos grupos. Esse movimento ele já começa agora, logo depois dos 10 dias de clamor, os 10 dias de oração. Então você vai ser convocado a organizar um pequeno grupo, e nesse pequeno grupo você vai fazer ali o pré-evangelismo da Semana Santa. Olha que legal, hein? Então você vai estar participando de um evangelismo antes da Semana Santa em um pequeno grupo. Depois vocês vão reunir na igreja, fazer uma semana de colheita. O pastor Aleixo vai isso, e depois que essa colheita estiver feita, vocês retornam novamente para os pequenos grupos, porque a nossa ideia é que o pequeno grupo ele possa estar ativo e pleno até a volta de Jesus. Você aceita esse desafio? Mas uma outra ênfase que nós temos no nosso ministério pessoal é as duplas missionárias. Amigos, foi lido o texto e ele ficou muito gravado na minha mente. Então é hora da gente pegar os antigos métodos e renovar as maneiras e adaptar as novas gerações e colocarmos para avançar. Então, duplas missionárias, estudos bíblicos, essa é a direção da ANRA, tanto para o Acre como para Rondônia. Nossa associação quer focar nessas três pessoal. Então, primeira, pequenos grupos. Segunda, duplas missionárias. E terceira, estudo bíblico. Então, se você faz parte do Ministério Pessoal, promova, anote essas três ênfases, porque você vai ter que focar nisso em 2026, 2027 e até Jesus voltar. Mas, pastor, eu sou da Escola Sabatina. Qual é a minha área? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha ênfase? Você que é diretor ou diretora da Escola Sabatina, amigos, ênfase total nas unidades de ação. Eu desejo com que cada igreja elas possam estar divididas nas suas unidades de ação, e a unidade de ação ela tem que ser como se fosse uma mini igreja dentro de uma macro igreja. E o pastor, ou seja, o professor daquela unidade de ação, ele tem que pastorear a sua unidade de ação. Então, para a Escola Sabatina, eu vou deixar aqui um recado bem especial, do fundo do meu coração. A Escola Sabatina ela não precisa de passadores de lição. O que nós temos que correr atrás agora são de pastores que realmente pastoreiem a sua unidade de ação. Recado dado? Então, anota as ênfases e agora nós vamos para a palestra dessa noite, que eu gostaria de falar para você um pouquinho sobre o crescimento. Amigos, o reino de Deus ele é crescimento. O evangelho ele é crescimento. Tudo que nós fazemos tem a ver com crescimento. E o grande desafio da nossa igreja, no ministério pessoal, na Escola Sabatina e em todas as áreas, é crescer. Nós temos que crescer de tal maneira que esse evangelho seja pregado no Acre, em Rondônia, em todo o Brasil, no mundo inteiro, para que Jesus, então, possa voltar. Esse é o meu desejo, eu espero que seja o seu também. Quando nós falamos sobre crescimento, algo interessante aconteceu. Fizeram uma pesquisa com em torno de 80 mil pessoas, envolvendo 200 igrejas. E a pergunta da pesquisa era a seguinte: o que as pessoas realmente querem ou esperam que a igreja possa fazer por elas?
E a resposta em comum dessas perguntas causou uma surpresa naqueles pesquisadores, porque eles pensavam que talvez iriam falar palavras de conforto, sermões bonitos, mas na verdade não foi nada disso. Sabe o que a maioria das 80 mil pessoas pediram e falaram que o que eles queriam receber da igreja? Olha aí, você que é diretor do Ministério Pessoal, diretora da Escola Sabatina. O que eles queriam era crescimento. A frase que eles colocaram foi a seguinte: eu quero ser incentivado a crescer e a dar mais um passo na minha vida espiritual. Sabe, amigos, tem muitas pessoas que estão na igreja e estão estagnadas. Eu sei que elas vão lá atrás de um belo sermão, mas não é somente um belo sermão que elas querem. Eu sei que na igreja é um local de fazer amizade, mas não é somente amizade que elas querem. As pessoas que estão indo para a igreja, elas vivem um processo natural, assim como eu e você. Nós somos crianças, adolescentes, nos tornamos adultos, ou seja, nós passamos por um crescimento, mas a maioria, ou às vezes muitas pessoas dentro da igreja estão estagnadas e o que elas querem é crescer. E você que faz parte do Ministério Pessoal e fala assim, pastor, resume o Ministério Pessoal para mim em uma frase. A frase que eu diria para você é: você que é do departamento do Ministério Pessoal, você tem que promover o crescimento na sua igreja, crescimento na vida espiritual, crescimento nas áreas de evangelismo, e eu vou citar mais um pouquinho aqui para você. Agora, eu sei que você me pergunta ou está pensando, pastor, mas como eu faço isso, né? O como? Então eu vou dar algumas dicas para você agora e eu espero que você esteja com a caneta ou um papel para você poder anotar, tá? Primeira dica entenda bem, o papel da igreja, segundo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, ele diz assim, ó, eu planto, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Ou seja, o que a igreja promove para o membro? A igreja, ela planta, a igreja, ela rega e a igreja estimula. Esse é o papel da igreja. E o crescimento, quem dá é Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte, plantar, regar e estimular. E às vezes nós podemos estar falhando. Por quê? Para você começar esse trabalho na sua igreja, os membros da sua igreja, você tem que fazer duas perguntas para eles. Eles têm que saber a resposta dessas duas perguntas. A primeira pergunta é: onde eles se encontram hoje? Como os membros estão? Como está a situação da sua igreja? Você que é lá de Candeias, você que é do Cruzeiro do Sul, você que é de Brasileia, diga para mim, né? Como que está a realidade da sua igreja? E você vai falar assim, pastor, poucos estão trabalhando, muitos só vêm para assistir, muitos nem na igreja estão vindo mais. Então, eles têm que entender a situação que eles se encontram. Segunda pergunta que você tem que fazer para ele: aonde eles querem chegar? Desafia eles a responder essas duas perguntas. Aonde você está hoje e aonde você quer chegar? Eu poderia dividir os membros da igreja em geral em 4 grupos de pessoas. E eu vou colocar aqui na tela para você e depois eu vou estar mandando, se você quiser, para você poder fazer essa triagem lá na sua igreja local, tá? Esses 4 grupos, o primeiro grupo é aqueles que têm uma fé básica. Esse grupo de pessoas, eles não têm o hábito de leitura da Bíblia todos os dias, eles não têm o hábito missionário, as suas convicções bíblicas são básicas, rasas, e eles não participam de um pequeno grupo. Você conhece alguém na sua igreja assim? Então agora você deve classificar essas pessoas. Então elas fazem parte do grupo 1. O grupo 2. O grupo 2 é aquelas pessoas que têm um relacionamento pessoal com Cristo, mas no nível mediano, ou seja, eles fazem a leitura da Bíblia, mas não todos os dias. Eles têm um envolvimento missionário, mas isso acontece de maneira eventual. As suas convicções bíblicas são básicas. Ele sabe que guarda o sábado, sabe que não come carne de porco, mas ele não participa de um pequeno grupo, ele não tem uma fidelidade constante com Deus. Então, se você tem essas pessoas, classifiquem ela agora no segundo grupo. O terceiro grupo agora são aquelas que têm a dependência diária de Cristo. O que essas pessoas, qual é o estilo de vida dessas pessoas? Elas têm hábito devocional diário, elas fazem parte de um estudo bíblico regular, elas têm convicções de desenvolvimento pessoal na vida espiritual e elas participam de um pequeno grupo. Percebam vocês que os hábitos vão mudando e a pessoa, o nível espiritual da pessoa vai crescendo. E agora existe o quarto grupo, que são aquelas que Cristo é prioridade na vida delas. Sabe, amigos,
Tem pessoas assim dentro das nossas igrejas, pessoas que realmente são cristãs, pessoas que temem a Jesus. Olha os hábitos delas. Elas têm os devocionais diários, pessoal, todos os dias elas participam da leitura da Bíblia, quer sejam reavivados por sua palavra, quer seja fazendo um ano bíblico, mas elas estão ali diariamente, elas não conseguem ir trabalhar sem antes ter um momento com Deus. Essas pessoas, ela tem um testemunho ativo e regular, ela tem um conhecimento profundo da palavra de Deus e ela lidera ou ela participa de um pequeno grupo regular. O fato é simples, aqui está a tabela. Todo mundo na igreja vão se enquadrar em um desses 4 grupos. E agora você, que é do Ministério Pessoal e da Escola Sabatina, a função de vocês é classificar os membros da igreja nos 4 grupos. Pastor, e aí, o que eu faço daí em diante? Daí em diante, agora chegou o momento da gente proporcionar o crescimento para as 4 áreas, para os 4 grupos, ou seja, para todo mundo que convive na sua igreja, ele pode crescer. Ninguém é tão bom o suficiente que não possa melhorar. Como que nós fazemos isso? Vou passar aqui rapidamente para vocês 4 dicas, tá? Primeira dica, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 2, ele diz assim: quando eram pequenos ou novos leite. Mas a partir do momento que a pessoa ela conhece mais de Cristo, do Evangelho, então ela tem que se alimentar de comidas sólidas. Ou seja, o crescimento faz parte de um processo. Ninguém nasce grande, ele começa com leite, comidas sólidas, e aí vai evoluindo. Segunda dica de crescimento, lá em 1 Coríntios ainda, capítulo 3, verso 6, Paulo ele deixa bem claro, e ele fala que a formação do líder é uma responsabilidade individual. Ou seja, querido irmão, você tem que fazer os irmãos da igreja entender que desenvolvimento ou crescimento na fé é uma questão de caráter. Ela tem que tomar essa decisão, é individual. Ou seja, Pedro planta, Paulo rega, mas quem faz crescer é Deus, é um relacionamento individual entre ela e Deus. E ela tem que entender essa responsabilidade. Dica 3. O crescimento espiritual ele é baseado, como está descrito lá em Êxodo, capítulo 16, lá no verso 19. É como o maná que caía todos os dias a pessoa tinha que recolher. O crescimento espiritual também é da mesma maneira. Todos os dias a pessoa tem que estar buscando a presença de Deus através da leitura da Bíblia, através do estudo da escola sabatina, através dos momentos de oração e através do testemunho diário na vida. É constante. O que eu faço hoje não vale, não garante a minha progressão para amanhã. Na vida cristã, nós temos que subir um degrau a cada dia, porque senão certamente nós vamos descer. Quarto, pastor, quarto passo para que você possa realmente desenvolver o crescimento aí na sua igreja, entenda bem, uma pessoa que está crescendo na fé, que está crescendo no ministério com Cristo, chega um momento que ela se torna um fruto, e esse fruto agora ele cai pela terra e ele é uma semente que brota e gera uma nova árvore. Por isso, o quarto para o crescimento espiritual está lá em 2 Coríntios 10, 16, crescendo a vossa fé, anunciar o evangelho além das vossas fronteiras. Percebeu, amigos, que o que está acontecendo dentro das nossas igrejas hoje é uma questão de salvação. Ou seja, se eu tenho 80 pessoas que não trabalham, que não se relacionam, que não participam de um pequeno grupo, que não dá um estudo bíblico, que não fala de Jesus para alguém, eu tenho 80% da igreja que está perdida. É uma questão de salvação. Por isso, o seu papel é tão importante. Você tem que classificar e tem que trabalhar para que essas pessoas possam agora desenvolver. Então, lembrando, primeiro, ela faz parte de um processo. O desenvolvimento espiritual, ele é individual, depende da comunhão diária com Deus e ela tem que estar preparada para cumprir a missão. Agora, você tem ferramentas para que isso possa acontecer. Essas ferramentas são chamadas de catalisadores espirituais. O que é um catalisador? O catalisador é aquilo que impulsiona o crescimento daquela pessoa. E aqui eu vou deixar alguns elementos de crescimento. Primeiro desses elementos, tá? Que vai lá para o grupo 1. Pastor, então eu encontrei aqui o grupo 1, o que eu vou fazer com eles, né? Então, o grupo 1, ele precisa de focar nas práticas pessoais diárias. É isso que o grupo 1 tem que fazer. O que seriam isso? Leitura da palavra de Deus.
amigo, você que é um diretor de ministério pessoal, você tem que conhecer o teu público, você tem que ser um técnico do seu time. É como se você fosse ali um personal trainer e você tem que conhecer se ele tem debilidades e faz parte do grupo 1, ele vai na igreja de vez em quando, não lê a Bíblia todos os dias, então ele precisa desenvolver as práticas pessoais com Deus diária, que consiste na leitura da Bíblia, estudo da lição da escola sabatina e momentos de oração com Deus. Segunda dica para esse grupo: vida de oração. Não é momentos de oração. Deus não quer que você tenha só momentos de oração. Deus ele quer que você aprenda a ter uma vida de oração. Isso não é interessante? Dica 3. Esse grupo ele tem que entender que ele vive constantemente na presença de Deus. Ele tem que entender que aonde ele estiver, ele tem que ter o temor de Deus, porque Deus está vendo ele, Deus está cuidando dele. Não é apenas ter medo, mas ele tem que ter temor. É isso que o primeiro grupo precisa se relacionar diariamente, ou você precisa passar para ele como um professor, como um líder do ministério pessoal. E o grupo 2? O grupo 2 agora ele precisa ser envolvido em atividade com outras pessoas. E aqui é um passo interessante. Por que talvez alguém não cresce dentro da igreja? Porque talvez ele está pensando só nele, só orando para o seu benefício, ele não está pensando nos outros. Então, o grupo 2, ele precisa ser trabalhado atividades que envolvam o testemunho dele com outras pessoas. Por exemplo, estudos bíblicos permanentes. Ele tem que entender que ele tem pessoa para estudar. Porque ele fazendo isso, ele vai estar exercendo e está aumentando a sua fé, fortalecendo a sua fé. Ele tem que entender que ele precisa de práticas para gerar domínio do conteúdo e praticar. De que maneira a gente pratica? Se você desenvolver o lado espiritual, amigos, a ferramenta mais poderosa que eu conheço é falar de Jesus a outras pessoas. Quando você está dando um estudo bíblico, você está aprendendo muitas vezes mais do que você está ensinando. Então, o grupo 2, ele precisa de práticas espirituais com outras pessoas. Pastor, e o grupo 3, aquele grupo que lê a Bíblia, aquele grupo que vai no pequeno grupo, aquele grupo que vai na igreja, o que eles precisam? Quais são as atividades que eu tenho que fortalecer neles? Simples, você precisa trabalhar o conhecimento claro das Escrituras. Talvez ele lê a Bíblia, mas ele não parou para estudar a Bíblia. E aqui eu deixo uma dica, e você sabe disso, né? A Bíblia não foi feita para ser lida, a Bíblia foi feita para ser estudada. Como que eu desafio? Você deve chegar para esse grupo e colocar ele para pregar na igreja. Você deve pegar essas pessoas e desafiar elas a serem um professor da unidade de ação, a gerenciar uma dupla missionária. Elas têm um conhecimento básico, mas elas precisam ser desafiadas a atividades maiores. Quem sabe fazer um evangelismo agora de Semana Santa, montar um ponto de pequeno grupo na sua casa. É isso que esse grupo de pessoas tem que ser desafiados. E aqui nós temos agora o grupo 4. O grupo 4 é aquele que realmente ele é temente a Cristo. Tudo que ele vai fazer, ele lembra de Jesus, mas muitas vezes nós temos muitos irmãos que têm essas características dentro da igreja e infelizmente estão vindo só assistir o culto. Não pode! Essa pessoa, ela tem que ser desafiada agora a tomar conta e a colocar em prática, talvez, e fundar um pequeno grupo para ela gerenciar. Desafiem essas pessoas. Elas têm que fazerem parte das atividades regulares da igreja. Se é evangelismo, você tem que escolher essa pessoa e colocar ela para direcionar um ponto. Você tem que colocar essa pessoa para gerenciar, talvez, um grupo de pessoas que está iniciando o estudo bíblico. Você tem que desafiar elas. Você tem que colocar essa pessoa em um hall de contexto onde ela possa fazer amizade com aquelas que estão vindo conhecer a igreja, porque ela já tem conhecimento, ela já é temente a Cristo, e essa experiência tem que ser transmitida a outras pessoas. Muito bem. Então, pastor, eu queria que ficasse um pouquinho mais claro. Eu vou tentar simplificar para você. O grupo 1 e o grupo 2, eles precisam ser acompanhados. Então, agora você, como ministério pessoal, você tem que acompanhar o grupo 1 e o grupo 2, aqueles que estão em desenvolvimento. Mas o grupo 3 e o grupo 4, eles têm que ser desafiados. Desafiem! Sabe, amigos, tem muita gente que compara a igreja com um hospital. Eu não gosto dessa ilustração. A igreja não é um hospital, a igreja é um exército.
E tem diferença. Eu sei que em exércitos você tem ali um hospital do exército, uma parte que cuida, mas Deus olha para a sua igreja com um exército. A gente tem que desafiar as nossas igrejas. Temos que desafiar agora na Semana Santa a montarmos ponto de evangelismo. Temos que desafiar eles a fazerem um evangelismo público. Temos que desafiar eles a pegarem uma pessoa e levar para dar um estudo bíblico pela primeira vez. É isso que Jesus espera de nós. Evangelho é crescimento. Bem, eu sei que agora o nosso tempo aqui já está chegando no fim, porque eu tenho um recado muito importante para você, mas eu queria te desafiar, você que faz parte do ministério pessoal, não abandone a sua igreja. Classifique, conheça os membros da sua igreja e trabalhe com a necessidade de cada um deles, mas lembre-se, eles têm que participar de um crescimento, não podem ficar estagnados. E eu termino aqui apenas com um texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 15, verso 16. Diz assim: temos esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneiras engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciarmos o evangelho para além das vossas fronteiras. Amigos, eu digo para vocês, a igreja, o valor dela não está na quantidade de pessoas que entra para adorar, mas está na quantidade de pessoas que saem para poder servir na missão. E é isso que a ANRA espera de você. É isso que Deus espera de você. Se sinta desafiado para desafiar a sua igreja e promover lá um crescimento real. Legal, né? Agora, eu tenho que explicar para vocês algumas ferramentas que nós estamos trabalhando para que você possa ser beneficiado por essa estratégia. E a primeira delas, amigos, que eu quero mencionar para você, esse treinamento, os treinamentos dos departamentais, eles vão estar sendo aqui guardados em uma plataforma. O nome dessa plataforma, desse aplicativo, se chama ANRA. O link vai ser colocado aí agora nos comentários. Você pode baixar esse aplicativo. Eu tenho aqui na televisão um modelo desse aplicativo. Para que ele serve? Bem, você tem aqui em cima, na parte de rolagem, as ênfases, os programas principais em sequência que a nossa igreja está desenvolvendo na nossa região. Então, você tem aqui já material sobre os 10 dias de oração. Aqui você pode baixar a apostila dos 10 dias. Junto com os 10 dias de oração, nós temos o programa Recomeço. Depois nós temos o Evangelismo de Semana Santa. Depois nós temos Missão Caleb. E assim você está inteirado do que está acontecendo na igreja. Mas, pastor, o que mais tem de legal nesse aplicativo? Embaixo você tem um tema chamado Agenda. Você basta clicar em uma dessas regiões e você tem todo o calendário por região. Primeira região, segunda região, terceira região, quarta região. Está aí prontinho para você. Olha que legal. Mas tem mais. Logo depois, embaixo, você tem aqui os treinamentos. E eu queria aqui deixar um recado para você que já está baixando esse aplicativo. Ainda ele não está 100% pronto, porque esse aplicativo é algo que nós vamos alimentar agora nos IDs e estaremos alimentando durante o ano. Mas você que é do departamento de evangelismo, basta você clicar no evangelismo e você vai ter o material de evangelismo aí na palma da mão. Você que é do departamento de ministério pessoal, basta clicar e você vai ter o material aí na sua palma da mão. Inclusive essa palestra que eu usei agora aqui, nós vamos estar subindo para aí. Logo abaixo você tem aqui as fotos dos nossos departamentais, claro, começando aqui pelo nosso presidente, né? E aqui você clicando na foto do presidente, você vai ter aqui o recadinho dele, o treinamento dele, a palavra dele. Depois você tem o nosso secretário, o pastor Jefferson. Depois você tem o nosso tesoureiro, o melhor tesoureiro da ANRA, pastor João. E aí depois você tem aqui o servo, né? Pastor Abraão, pastor Aleixo. E esse aplicativo é apenas para facilitar, para que durante o ano, quando você quiser buscar um conteúdo, um treinamento, apenas em um clique, na palma da mão, você vai ter acesso a isso. E aqui eu quero deixar minha gratidão ao pastor Eli, a nossa administração, porque eles têm investido pesado para que a tecnologia seja uma parceira na pregação do evangelho. Pastor, mas tem mais novidade? Tenho mais novidade. Nós também vamos disponibilizar para vocês um aplicativo que vai
motivar os membros da igreja a participar da obra missionária. Lembra que eu falei com você? Você que é do MIPS, 3 ênfases. Qual é a primeira? Pequenos grupos. A segunda, duplas missionárias. E a terceira, estudo bíblico, que está atrelado também às duplas missionárias. Agora, pastor, eu gosto tanto de dar um estudo bíblico, mas não tem na associação. Por exemplo, ouvindo a voz de Deus. Se você baixar o aplicativo chamado MIPS+, amigos, nós colocamos aqui para você todos os estudos bíblicos. Primeiro, você vem aqui na aba Estudo Bíblico, você clica, e se você gosta aqui do Ouvindo a Voz de Deus, você pode clicar, você abre aqui a lição, a Bíblia Sagrada, e você tem todo o estudo aqui para você poder direcionar ali ao seu público-alvo, a pessoa que você está estudando. Ah, pastor, mas que legal, mas o que mais esse aplicativo tem, né? Então vamos lá. Na primeira aba dele aqui, você tem uma parte chamada Alunos. Ó, eu vou clicar aqui, tá vendo? Alunos. Quando eu clicar, você vai clicar nessa abazinha aqui, ó, Mais Alunos, e você vai cadastrar aqui o seu estudante bíblico. Olha aqui, você vai colocar o nome, você vai colocar a data de nascimento, você vai colocar o telefone dele, tá? E quando você classificar ele, depois vai aparecer uma opção, você vai escolher um dos estudos bíblicos, e todas as vezes que você for estudar a Bíblia com ele, vai aparecer uma opção para você registrar a aula que você teve com aquele aluno. E aí, o que eu vou ganhar? Olha que interessante, hein? Quando você registrar, você automaticamente vai estar gerando ponto em um ranking. E esse ranking ele vai ser dividido por distrito e também por todo o campo da NRA. Quando eu clico aqui em ranking, por exemplo, eu tenho algumas pessoas cadastradas aqui e eu já sei pela pontuação dela quantas pessoas já está dando. E o pastor distrital, ele vai ter uma ferramenta maravilhosa, porque se você estiver para terminar o estudo bíblico com uma pessoa, o pastor ele já vai ter acesso antecipado, e faltando 2 estudos bíblicos, o pastor pode ligar para você e falar assim, querido irmão, eu quero ir lá fazer o apelo nesse estudo com você. Já pensou que legal? Amigos, isso facilita muita coisa na nossa igreja, porque na hora que eu chegar na sua igreja, o pastor Aleixo chegar na sua igreja, nós vamos agora querer reconhecer você que realmente está disposto a crescer. Você que realmente está disposto a pregar o evangelho. O que acontecia antes é que a gente reunia 100% da igreja, dava Bíblia e estudo bíblico para todo mundo, e 80% levava para casa. E não é mais isso que nós queremos que aconteça na nossa igreja. Nós queremos valorizar você, que fazendo sol, fazendo chuva, entende a missão e valoriza a missão. Então, o teu trabalho tem que servir de motivação para aquelas pessoas que talvez não trabalham ainda. Por isso, eu encerro agora com vocês, agradecendo a paciência, o tempo, e eu queria que vocês entendessem que nós estamos aqui para servir vocês. Nós estamos fazendo ferramentas para que o evangelho seja pregado da maneira mais intensa, mais rápida, mas com responsabilidade. Esse é o nosso desejo, uma igreja que cresça, um ministério pessoal que evolua, uma escola sabatina que desenvolva. E, com certeza, quando você se dedicar a esse trabalho, você vai ver que Deus vai abençoar o crescimento aí na sua igreja local. Você acredita nisso? Você quer fazer parte desse movimento? Se você quer, não é só levantar a mão, você tem que baixar as ferramentas, você tem que se empenhar e focar para o seu desenvolvimento pessoal, para que você cresça na fé, para que Jesus realmente dê muitos frutos através de você. Que Deus o abençoe. Nesse momento, eu gostaria agora de voltar aí para Tátila, e a Tátila vai chamar uma pessoa especial aqui, né, Tátila? Você vai apresentar aqui um pastor agora que faz parte da Escola Bíblica Novo Tempo. Agradeço o tempo, que Deus abençoe, e o que precisar da gente, estamos aqui para servir.